Olá, bom dia, bom dia. Vamos conversar sobre um assunto que todo mundo quer, todo mundo procura. Vamos falar sobre paz. Mas vamos aprender sobre paz no lugar certo, que é em Jesus, que é na Bíblia Sagrada. A Bíblia nos ensina em Gálatas capítulo 5, 22, sobre os frutos do Espírito Santo de Deus. O que são frutos? São habilidades, são qualidades que o Espírito de Deus em nós gera, floresce para que nós venhamos revelar Deus às outras pessoas. E quando que acontece essa frutificação? Em João capítulo 15, fala que Jesus é a videira verdadeira e nós somos as varas, nós temos que estar conectados na videira. E aí então nessa videira, recebendo dessa seiva, desse alimento, desse caráter maravilhoso que Cristo tem, então nós conseguimos produzir os frutos. E falando sobre esses frutos, nós vamos falar hoje sobre a paz, a paz. Me diz aí, você já procurou paz no lugar errado? Você já encontrou uma falsa paz? Pois é, Jesus fala para nós aqui em João, Evangelho de João, capítulo de número 14. Você, meu amigo, eu peço que você dá aquele like, né, aqui nesse vídeo. Você me ajuda colocando aqui as referências bíblicas, isso me ajuda bastante e ajuda também outras pessoas. E se você ainda não é inscrito no meu canal, aproveita e inscreve-se. 75% daquelas pessoas que frequentam, assistem ali os meus vídeos, os conteúdos que Deus tem me dado, não são inscritos no canal. Então, inscreve-se aqui, isso vai fazer com que a palavra de Deus alcance mais almas, mais vidas, mais pessoas ali em nome de Jesus. Então, o Evangelho de João, capítulo de número 14, versículo de número 27, o próprio Senhor Jesus, ele falando, ele diz: deixo-vos a paz. Qual paz? A minha paz vou-la dou. Então, olha só o que a Bíblia nos ensina. Lá em Isaías 9, versículo 6 e versículo 7, anunciando que o Salvador viria à terra, anunciando Jesus, fala dele como o príncipe ou o ministro, aquele que ministraria paz nos nossos corações, na nossa vida. E o cumprimento dessa palavra acontece lá em Lucas capítulo 2, versículo 14, quando Jesus Cristo nasce e os anjos anunciam o nascimento de Jesus, diz glória a Deus nas alturas e paz na terra. O que estava chegando na terra? Jesus, o ministro, o príncipe da paz, aquele que é o único capaz de dar a paz que o nosso coração precisa. E se você analisar os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, Jesus foi confrontado constantemente. Ele foi confrontado pelo seu povo, ele foi confrontado por líderes religiosos, ele foi confrontado por pessoas endemoniadas, ele foi confrontado, mas em nenhum momento Jesus perdeu a paz. Jesus enfrentou adversidades, Jesus enfrentou tempestades e em todo o tempo ele se manteve com paz. Esse que tem toda a paz, ele diz: deixo-vos a paz. Não uma paz falsa, não uma paz passageira, não uma paz que depende das circunstâncias. Se tudo tá bem, eu tô calmo. Se tudo tá bem, tá favorável, glória a Deus, tá tudo bem. Não, Jesus, ele não mente, ele não engana. Ele disse: no mundo vocês terão aflições. Ele passou por aflições, ele foi afligido, mas ele não perdeu a paz. Então,
Então, essa paz que vem de Jesus Cristo não é uma paz circunstancial, não é uma paz de tranquilidade em todo o tempo, não. Nós passamos por montanhas e vales, nós passamos por altos e baixos, mas a paz que vem de Deus, a paz do Espírito Santo de Deus sobre nós, ela tem que ser constante na nossa vida. Então Jesus diz: deixo-vos a paz, a minha paz eu vou-la dou. Então Jesus aqui preparando os discípulos, ele disse: eu vou para o Pai, eu vou lá preparar para vocês lugar, eu darei para vocês o Espírito Santo, vocês não vão estar sozinhos, o Espírito Santo vai estar do lado de vocês, ele é o ajudador, ele é o consolador, e juntamente com o Espírito Santo, eu vou deixar para vocês a minha paz. Olha que herança maravilhosa! Jesus nos deixou a sua paz através do seu Espírito, através do Espírito Santo. É Ele que acalma o nosso coração, é Ele que acalma a nossa alma, é Ele que acalma a nossa mente, é Ele que não nos deixa, não nos desampara, é Ele que está conosco. Então Jesus diz: deixo-vos a paz, não qualquer uma, mas a minha paz vos dou. Aí ele diz: não vou lá dou como o mundo a dar. Então Jesus, ele falou: o mundo oferece uma paz, o mundo oferece uma falsa tranquilidade, uma falsa paz, mas eu vou dar a verdadeira paz para vocês. Não é paz do mundo, que é uma paz inconstante, que é uma paz passageira, é uma paz que abandona quando a pessoa mais precisa. Cadê a paz? A paz foi embora, né? Então, falando dessa falsa paz, olha só o que diz aqui em 1 Tessalonicenses, coloca aqui por favor nos comentários, 1 Tessalonicenses capítulo de número 5, aqui é o apóstolo Paulo sendo usado pelo Espírito Santo de Deus. O que aconteceu? O pessoal de Tessalônica, ele recebeu o evangelho, recebeu a palavra de Deus, e eles falaram: então tá, então se Jesus vai voltar, então nós vamos viver assim, sem nos preparar, vamos viver assim já para ir para o céu. E aí o apóstolo Paulo fala: ei pessoal, ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora, nós temos que estar pronto, nós temos que estar vigiando, nós temos que ser constantes. Se você não quer trabalhar, também você não vai comer, não deixe de trabalhar, porque está esperando a vinda do Senhor. Então, falando assim sobre a volta de Jesus, o versículo 3, né, Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 3, fala assim, ó: pois que quando disserem, quem está falando? O homem, as pessoas estão dizendo. O que estão dizendo? A paz e segurança, né? Então, o que nós temos que entender? A palavra de Deus diz: seja todo homem mentiroso, somente Deus verdadeiro. Às vezes o homem diz a paz, a segurança, tá tudo tranquilo, tá tudo favorável, né? Não, eu tô de boa. Mas às vezes tá falando, ó, como? Aqui, ó, da boca para fora. A palavra de Deus diz, né? Quando disserem a paz e segurança, então lhes virá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Então, quando o pessoal estivesse ali tranquilo, descansando, achando que estava tudo de boa, que havia paz, a palavra de Deus diz que, ó, viria repentina morte, destruição, e eles pereceriam. Se você estudar os evangelhos, muitas vezes Jesus falou sobre nós vigiarmos, porque não sabemos o dia
e a hora. Jesus mandou nós guardarmos o nosso coração, a nossa comunhão, perseverarmos até o fim para sermos salvos. Muitas parábolas de Jesus falam sobre essa repentina vinda do Filho de Deus, do Filho do homem. A palavra de Deus diz: louco, essa noite te pedirão a tua alma. E de quem será? Olha só que coisa forte. Pois é, a falsa paz é um estado de repouso, é um estado de embriaguez, é um estado de adormecimento, aonde a pessoa acha que está tudo bem porque está tudo calmo. Para e pensa comigo. Para o diabo é bom te deixar bem calmo, tranquilo, em água morna, para você não sair da zona de conforto, para você não buscar a Deus, para você não buscar a verdadeira paz e se contentar com um falso repouso e descanso. Quando a pessoa está ali, numa falsa paz, cochilando espiritualmente falando, quando vê, vem repentina destruição. Sabe do que eu lembro? Eu lembro aqui de uma passagem bíblica que Jesus, ele nos ensinou. Vou mostrar para vocês, só um momentinho. Então, aqui em Mateus 24, coloca nos comentários, versículo de número 37. Olha só o que eu me lembrei quando nós lemos ali 1 Tessalonicenses 5, né? O povo diz a paz, a segurança, tá tudo bem, mas virá repentina destruição. Olha o que Jesus disse em Mateus 24, versículo 37, diz assim, ó: e como foi nos dias de Noé? Noé passou 120 anos construindo a arca nessa missão, nesse propósito. Ele pregou, escarneceram dele, não deram ouvidos para ele, apenas ele, os seus filhos, a sua esposa e as noras entraram na arca e apenas eles foram salvos. Então aqui diz: e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem, a volta de Jesus. Versículo 38. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, o que o povo fazia? Comia. Você comeu hoje? Pois é. Comia, bebia, casavam e davam-se em casamento. Parece que estava tudo tranquilo, parece que estava tudo normal. Olha que coisa séria. Até ao dia em que Noé entrou na arca e eles não notaram. Eles estavam distraídos demais com as suas vidas. Eles estavam ocupados demais com as suas coisas. Noé e a sua família entraram na arca. E diz o versículo 39. Olha que coisa forte. Marca aí. E não perceberam. Por que não perceberam? Porque estavam distraídos. Porque não estavam vigiando. E não perceberam até que veio o dilúvio. E o que o dilúvio fez? E levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Então, pessoal, olha o recado do Espírito Santo de Deus. Há uma verdadeira paz, mas há também uma falsa paz. A falsa paz é a paz que o mundo dá. É as coisas humanas, naturais, terrenas. É aquele falso repouso. Mas a paz que vem de Deus está ligado à palavra, está ligado a Cristo. Persevera, ela permanece na luta, na aflição, na perseguição. Ela permanece nas guerras que nós enfrentamos. Não podemos ser hipócritas. Nós vamos passar por lutas e tempestades. Jesus na tempestade estava dormindo. Jesus na tempestade estava em paz. O seu coração estava tranquilo. Olha que coisa forte. Então,
o recado de Deus para nós agora, para nós não perdermos a nossa paz. 1 Pedro, primeira epístola de Pedro, por favor, coloca aqui nos comentários, capítulo 5. Primeira epístola de Pedro, capítulo de número 5. O pessoal do dilúvio estava distraído, cuidando das suas vidas, cuidando das suas coisas, envolvidos na sua rotina. Misericórdia, hoje já é segunda-feira de novo, né? Passa voando, passa correndo a semana e nós temos que estar atentos. Senão, às vezes, nós parecemos como aquele ratinho correndo naquela rodinha, na gaiola, sem sair do lugar, as coisas acontecendo. E cada dia que passa é um dia que nós estamos mais perto, mais próximos da vinda de Jesus. Olha só o que diz 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, conselho do Espírito Santo de Deus para nós. Sede sóbrios, sejam lúcidos, sejam atentos, sejam prudentes e vigiai. Porque o diabo, o enganador, o mentiroso, né, o vosso adversário, ele anda ao derredor, bramando, se passando por um leão, porque o leão da tribo de Judá é Jesus, né, buscando a quem possa tragar. Então o diabo ele está ao nosso derredor para tentar roubar a nossa paz, para tentar nos oferecer uma paz falsa, a paz da passividade, a paz do comodismo, a paz da rotina, a paz, né, de uma falsa segurança, para que a gente não esteja atento e quando a pessoa nota, a destruição veio, acabou e o perigo bateu e tudo se perdeu. Então a palavra de Deus sobre hoje é vigia, conecte-se à videira, conecte ao Espírito de Deus, receba a verdadeira paz e permaneça nos caminhos de Deus, construindo a sua arca, amém? Para a salvação sua e da sua casa e da sua família. Esse é o recado de Deus ao seu coração. Espero que tenha te abençoado, te edificado. Compartilha com alguém que precisa ouvir esta palavra. Deus abençoe em nome de Jesus.